dia, tudo bem com vocês? Aulinha videoaula de modular desta semana, tá? Acabou de sair no jornal É o País, pela internet, eu até deixei o link para vocês lá, uma matéria legal de um ensaísta chamado César Renduela, tá? E o César Renduela põe em debate uma expressão criada pela Lygia Clark, tá? Uma série de trabalhos que ela faz em 1963, em que ela intitula de A Nostalgia do Corpo. Tá? Então a gente vai discutir essa expressão da Lygia Clark para os dias atuais. Tá? Essa matéria do É o País vai dizer o seguinte para a gente, que aumentaram exponencialmente, quase que 200%, o número de chamadas telefônicas. As pessoas não estão usando o WhatsApp mais, elas querem ouvir a voz do outro. Uma série de crianças, gente, apaixonadas por tablets, nesse momento de coronavírus, estão implorando para poder brincar na pracinha. Então a expectativa do César Renduela, tá, é que a nossa sociofobia, que é a expressão da obra dele, tá, sobre aquilo que ele discute, deve estar terminando. Vocês sabem que de pelo menos 15 anos para cá, ou seja, uns 15, 20 anos atrás, nós estamos cada vez mais inseridos naquilo que seriam os contatos virtuais, tá? O ser humano deixou de ser gregário, a gente deixou de querer ver, tocar, sentir o corpo do outro por meio dos 5 sentidos e estamos cada vez mais construindo vidas virtuais. Nesta geração contemporânea em que nós estamos, isso é praticamente uma demanda radical. Tá? Eu sei porque eu sou professora, vocês são alunos, vocês sabem que em sala de aula um dos grandes problemas que nós temos é para que os alunos assistam a aula, ou seja, prestem atenção naquele corpo físico que está lá, naquela voz concreta que está lá conversando com eles e desligue o celular, desligue o WhatsApp. Tá? Daí vieram uma série de teorias que hoje as pessoas teriam múltiplas atenções, seriam multifocais, mas nada, isso é desculpa. Tá? Na verdade, o que tem acontecido? A virtualidade ela é extremamente sedutora, ela é uma tecnologia nova. Tá? Então os alunos preferem ficar em Instagram, Facebook, respondendo mensagens de WhatsApp, do que estarem no aqui e agora, na vida real. Tá? Isso é uma demanda que a sociedade tem sofrido faz tempo. Neste momento é praticamente impossível ter um outro tipo de contato que não seja o virtual. Tá? Quem tem a sorte de poder fazer trabalho virtual ou homework está no céu, que há pessoas desesperadas sem saber se vão receber ou não seus salários, porque o trabalho delas é necessariamente concreto. Tá? Pense em faxineira, empregada doméstica, pessoas que têm que se dirigir ao local. Com essa virtualidade do trabalho, tá, surgem também uma série de questões sociológicas. Por exemplo, nós sabemos que o número de poluição do ar diminuiu drasticamente, que os problemas que nós tínhamos com o transporte público também diminuíram drasticamente, eles estão menos lotados, as coisas estão mais tranquilas. Então é lógico que é possível que a sociedade contemporânea ela use alguns experimentos que nós estamos sendo obrigados a conviver agora, tá? Como o homework e tal, para repensar as relações de trânsito, para repensar as relações de transporte urbano, para repensar inclusive as questões de preservação ambiental. É possível que a gente repense a forma de trabalho. Agora, é possível também, gente, que o império da virtualidade comece a ruir. Tá? No momento em que a gente não pode ter o contato real com o corpo, é o momento que a gente mais deseja. Encontrar amigos, abraçar pessoas, conviver em churrasco, é isso que o César Renduela vai colocar pra gente. Tá? A Lygia Clark, quando ela faz a série de trabalhos que ela intitula de Nostalgia do Corpo, que é em meados da década de 60, tá? 63, por aí, ela vai propor que essa série de trabalhos que ela estava produzindo visava construir a alteridade, do self para a alteridade. Tanto que eram instalações, eu até vou mandar uma foto para vocês, tá? De pessoas que ficavam em torno de linhas, tecidos, brincando, tá? Formando essas linhas e esses tecidos, formando desenhos, construindo uma arte coletivamente em que os corpos se tocavam, em que os corpos conviviam. Tá?
Então a questão que vai ficar é o seguinte: o império que vem depois da pandemia de coronavírus vai ser um império do sensorial. A gente vai precisar da voz, do toque, do cheiro, do olhar do outro, da materialidade, ou vai ser um império maior ainda daquilo que é virtualidade, ou a gente vai morrer de medo de se tocar e daí de vir outra pandemia, outro momento drástico da economia, das relações humanas, e a gente vai ficar cada vez mais isolado, dentro, preso do nosso corpo, usando máscaras, usando só contatos virtuais. O que vai acontecer? É isso que vocês vão discutir daqui para frente, tá? Tem alguns teóricos que eu coloco para vocês como suporte. Tem um livro importantíssimo para pensar essa questão, que é da década de 60, de um filósofo francês chamado Guy Debord. A obra se chama Sociedade do Espetáculo, que é uma crítica ferrenha ao processo iminente de virtualidade que estava por vir. Tá? O Guy Debord diz o seguinte: não há mais relações entre homens, há relações entre imagens. Os homens são mediados pelas imagens. E essas imagens são sempre simulacros de verdade. Elas são criações. Tá? Daí advém todas as críticas que nós fazemos a formas de comunicação virtual, como por exemplo Facebook, Instagram. A gente sabe, por exemplo, que Facebook e Instagram são pessoas que postam fotos que são produzidas, né? Ninguém é tão feliz como no Instagram, ninguém é tão feliz como se apresenta no Facebook, tá? O que é bastante complicado é que essas fotos que são produzidas geram uma vida paralela. E essa vida paralela, inclusive, tem um espólio. Gente, se nós morrermos amanhã, para onde irão todas as nossas informações de rede social? Tá? Por exemplo, as nossas fotos de Facebook, elas continuam atuando. Tá? Outra coisa que vocês sabem, enquanto nós estamos aqui tendo aula, por um caso virtual, né, seria ótimo que essa aula fosse concreta, que fossem corpos conversando, mas nesse momento é impossível. A gente tem uma vida paralela que ela continua atuando. Tem alguém interagindo com você no teu Facebook, tem alguém interagindo com você no teu Instagram. Agora, aquele eu teu que está no virtual, que está no Instagram, no Facebook, é o mesmo eu teu que é concreto? Aquelas coisas interessantes que você posta no teu Facebook, você pensa de verdade ou você chupou de alguém? Aquelas fotos de alegria tal que estão lá, são verdadeiras ou é a virtualidade de um eu que você gostaria de ter? Qual é o peso disso? Tá? A gente sabe que todo ser humano ele precisa ter um pouco de vida paralela. Ele precisa até para suportar a realidade concreta, porque ela é muito chata. Agora, a sociedade que nós conhecemos antes de 2020, ela não estava exagerando um pouco nessa virtualidade, ou seja, nessa capacidade que nós temos de criar uma vida onírica, de sonho, que não diz respeito à realidade? A gente não está usando Instagram e Facebook como uma forma exagerada de escapismo da vida real? Isso possivelmente não estava nos trazendo danos, tá? Tem um teórico interessante que vai tratar sobre isso, tá? Que ele vai estudar as formas como Facebook, Instagram e WhatsApp sobrevivem. Ele vai dizer que essas empresas são empresas boomers e que essas empresas boomers elas vivem de tirar informação nossa, tá? Depois eu vou lembrar o nome do livro, eu mando para vocês, agora escapou a memória. Coloco na legendinha embaixo do filme, tá? Jairo Lanier, ele chama, tá? Ele tem uma obra chamada 10 razões para você deletar suas redes sociais agora. O Jairo Lanier é um cara que ajudou a formar o Facebook, ele ajudou a pensar tecnicamente o Facebook, e ele vai dizer pra gente que Facebook, Instagram e WhatsApp não são boas saídas para a vida concreta, tanto que ele é um dos maiores teóricos sobre isso. Hoje ele é professor universitário nos Estados Unidos, e ele não usa celular. Quando ele quer ligar para alguém, ele procura orelhão ainda, se não tem telefone fixo. Ele é radicalmente contrário. Porque ele diz que essas redes sociais, elas não têm anúncio, né, gente? Elas têm poucos anunciantes. E mais ainda, da gente que as está usando, elas não cobram nada. Eu posto vídeo no YouTube e não pago para o YouTube. Eu mando recado pelo WhatsApp e não pago nada para o WhatsApp. Só que o WhatsApp, o Facebook, o Instagram tem que sobreviver. Aliás, nós sabemos que o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, é uma das maiores fortunas do planeta. Tá? Como que ele sobrevive? Toda vez que eu acesso essas redes virtuais, eles captam os meus dados. Então, por exemplo, se eu manifesto o desejo de comprar uma calça preta,
No dia seguinte, na minha linha do tempo do Facebook, vão estar vários modelos de calça preta em promoção, com desconto, e aí isso impulsiona o comércio, entre aspas, daquilo que eu desejo comprar. Agora, se eu tenho alguém capaz de manipular todas as informações daquilo que eu desejo por meio de combinatórias matemáticas, que é o que eles fazem, tá? O uso de algoritmos para poder manipular todo esse comportamento, isso é grave. Significa que eu estou perdendo uma qualidade fundamental daquilo que é ser humano, que é a nossa capacidade de livre-arbítrio, a nossa capacidade de tomar decisão. Alguém está usando o meu desejo para poder manipular. Então, o excesso de virtualidade, gente, era um problema iminente que a gente teria que enfrentar rapidamente. Nós não sabemos, por exemplo, qual é o resultado neurológico nas crianças estarem submetidas a tantas horas de tablet, de celulares. Tem crianças de 2, 3 anos que ela não tem o movimento de pinça, ela não consegue abrir e fechar livro, mas ela já sabe fazer o movimento de rolar as redes sociais, tá? Quem tem filho pequeno nesse momento deve estar sentindo a necessidade desses filhos de frequentarem a rua. Quem está de fato fazendo quarentena, isolado dentro de casa, já deve ter sentido um ímpeto muito grande de sair à rua, encontrar amigos, de levar a vida cotidiana. Nós estamos até com saudade de sala de aula, tem gente que fala que não vê a hora das aulas voltarem. O que significa que o ser humano, gente, ele é materialidade física, essa materialidade é importante, tá? Se daqui para frente nós vamos aproveitar a nossa experiência virtual, porque ela é bem mais barata do ponto de vista do trabalho, tá? Ela não tem o gasto, por exemplo, do transporte coletivo, do transporte público, da gasolina do meu carro, ela poupa o meu tempo, eu não preciso mais acordar 1 hora mais cedo para ir ao trabalho, eu posso trabalhar de casa. Ela evita, por exemplo, poluição do ar, ela melhora a nossa relação com a sustentabilidade do planeta. Tem uma série de benefícios que são oriundas dessa experiência nova, que a gente está sendo obrigado a vivenciar por conta da pandemia de Covid-19. Mas há uma série de carências que surgem também dessa pandemia nova. E essas carências são muito mais importantes, que são as carências do contato físico, daquilo que a Lígia Clark chama de nostalgia do corpo, a necessidade da material física mesmo do outro, tá? Algumas experiências que vocês podem usar para isso, por exemplo, que acho que são frequentes na memória recente de vocês, os italianos abrindo as janelas dos prédios e cantando para que os vizinhos pudessem se ouvir. É a necessidade da materialidade da voz, sem nenhum tipo de mediação, tá? Outra experiência que é bem interessante, gente, quando os médicos chineses conseguiram aplacar de maneira radical o contágio do coronavírus, Covid-19 na China, a primeira reação deles foi abraço físico, mesmo sabendo que aquilo era perigoso. A necessidade do contato físico humano surge aí, que era uma necessidade que a gente já tinha perdido faz tempo. Tá? As redes sociais nos permitem fazer tudo, desde troca, ou seja, comércio virtual, sexo virtual, o outro ser humano estava sendo lentamente substituído por uma máquina. Essa substituição, evidentemente, que era muito perigosa, tá? Porque quando você tem a alteridade concreta na tua frente, as relações de afeto, a tua capacidade de entender o outro como outro ser humano, como você e não como objeto, se tornam muito maiores, tá? Então, a outra questão, depois da era da empatia, que a gente vai colocar para vocês como tema de redação, é exatamente essa. O que pode vir a partir da experiência do coronavírus? Uma intensificação das relações virtuais por medo, tá? Inclusive por medo sanitário. A gente tem medo hoje de frequentar as ruas da cidade e pegar uma doença. A gente tem medo de tocar nos objetos de supermercado e contrair um vírus que para a gente pode ser mortal, mesmo que a pandemia de coronavírus tenha passado. Era um medo que nós não tínhamos. Aqui no Brasil ninguém usava máscara, luva para poder sair à rua. Aliás, o Brasil é um dos países mais afetuosos que tem. A gente se cumprimenta com um beijo, com um abraço, a gente precisa do toque do outro, tá? Ou ao contrário, tá? Depois desse excesso de virtualidade, nós estaremos prontos para retomar contatos concretos, contatos físicos, para entender que o outro, do ponto de vista físico, também é importante para nós, tá? Então aproveitem os dados que vocês têm,
Os dados da folhinha de base vão falar do aumento, tá, da substituição, por exemplo, das mensagens escritas do WhatsApp por voz, 84%, se não me engano. O aumento de ligações telefônicas, gente que não suporta telefone e está ligando para os amigos, porque ter acesso à voz do amigo já é alguma coisa concreta, uma parte do corpo dele. Pessoas desesperadas em epidemia de solidão, tá? Pessoas que até então tinham uma certa rejeição social, agora querem sair de casa de qualquer maneira. Alunos precisando voltar às aulas, querendo o contato físico da escola, tá? Isso pode levar a gente a um outro tipo de sociedade daqui para frente, uma sociedade em que o contato físico é mais importante do que qualquer tipo de dispositivo que tire as nossas atenções virtualmente. Pode ser que daqui para frente a gente vai experimentar, por exemplo, a derrocada de redes sociais como Instagram e Facebook, justamente pelo excesso de uso obrigatório nesse momento de pandemia. Espero que o tema tenha ficado claro para vocês. A gente se vê mais tarde na aula por Zoom, lamentavelmente virtual. E espero que vocês fiquem bem de saúde e que a gente possa se encontrar muito rapidamente, tá? Beijinho para vocês.